Fala, querido estudante, tudo bem? Aqui com vocês, professor Paulo Falsetti, para resolver mais uma questão do Enem 2022. Vamos lá. Aqui está a correspondência dessa questão nas diferentes provas, nas diferentes cores da prova do Enem. E vamos para a questão. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Então temos a imagem à direita, representando como essa força está sendo aplicada na muleta. Continuando, mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical até o máximo ângulo imediatamente anterior ao descoegamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso, normal e de atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta, quando ela atinge o ângulo crítico, é... Aí é que nós temos que comentar aí o conteúdo relacionado a essa questão, que são lá os diagramas de forças, né? Basicamente, essa questão aborda esse conteúdo. E aqui temos as alternativas com os diagramas de forças. E precisamos desenhar diagramas de forças que se assemelhem aí a alguma alternativa. Para isso, vamos revisar um pouquinho das forças envolvidas. Força-peso está relacionada à massa, que por sua vez é aplicado no centro de massa, o Cm. A força-peso é definida como um produto entre a massa e a aceleração gravitacional. E temos aqui a nossa famosa maçã, que tem uma massa. E aqui nós temos uma aceleração gravitacional que aponta para a Terra. Aqui, desenhando essas linhas auxiliares, temos aqui que essa maçã possui um centro de massa. E é nesse centro de massa que eu vou aplicar a força-peso. A força-peso é aplicada no centro de massa do corpo. A força normal está relacionada ao contato entre superfícies. E ela é aplicada perpendicularmente, ou seja, de maneira perpendicular à superfície. Como assim? Nós temos aqui o bloco e esse chão. E neste caso a força normal ela vai atuar ali no contato entre a superfície do bloco com o chão. Ela é perpendicular à superfície na qual está ocorrendo o contato entre essas superfícies. Então nós temos a superfície e ela é perpendicular à superfície. E lembre-se, ela não é a reação da força-peso. A força de atrito, nós podemos aí demonstrar assim, de certa forma, que quando você tem um bloco em movimento sobre uma superfície, ao analisarmos mais de perto essas duas superfícies em contato, nós observamos irregularidades. E essas irregularidades, esse contato entre essas superfícies irregulares, gera o que nós chamamos de atrito, que é uma força dissipativa. A força de atrito também está relacionada ao contato entre superfícies e se opõe à tendência do movimento. Vamos lá. Força de atrito é igual a μ vezes n, onde μ é o coeficiente de atrito e o n é força normal. Só que o coeficiente de atrito ele depende do tipo da força de atrito, porque ela pode ser uma força de atrito estática, que é quando você tem um objeto em repouso e ele tem uma tendência de movimento para um lado, ou seja, você está empurrando ou puxando o movimento, ele não sai do lugar, mas ele tem uma tendência desse movimento, e a força de atrito ela vai atuar aí no sentido oposto e na mesma direção. Enquanto que nós temos também a força de atrito dinâmico ou cinética, onde nós temos um objeto em movimento. E esse objeto em movimento, a tendência do movimento, ao analisar essa tendência, nós podemos definir aí a força de atrito, que é no sentido oposto ao movimento. Lembre-se que ali o μe e o μd se referem ao coeficiente de atrito estático, que é o E, e o dinâmico, que é o D, para a força de atrito estático e para a força de atrito dinâmico, respectivamente. Ok? Vamos lá agora construir o nosso diagrama de força. Aqui nós temos a muleta e aqui nós temos o chão. Vamos construir essa linha aqui auxiliar e nós temos a força F, que é paralela à muleta. Então ela vai seguir o alinhamento da muleta. Nós temos aí a atuação da aceleração gravitacional e por isso, sabendo que a muleta possui uma massa, por sua vez, analisando e encontrando o centro de massa, eu posso definir aqui a força-peso, na onde ela está atuando, que é no centro de massa. Ao transferir essa força, por que eu posso transferir? Porque como a muleta é um sólido, ela consegue transferir essa força
que está sendo aplicado aqui em cima para a região inferior aqui, gerando um contato com essa superfície. E dessa forma eu posso decompor essa força F numa força F em X, que é na horizontal, e a força F em Y, que é na vertical. E nós temos que aqui esse sistema ele precisa estar em equilíbrio estático, que nos leva lá à primeira lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a zero, ou seja, a somatória das forças tem que ser zero. Desta forma, nós temos um contato dessa muleta aqui, e nós temos a força normal se opondo à força Y, a força em Y, para zerar, para anular essa força. E nós temos também, como nós temos um contato entre superfícies, nós também teremos aí a força de atrito atuando nesse sistema. E nós temos que avaliar a tendência do movimento. O F de x que está mostrando a tendência do movimento, e ele não tem nenhuma força se opondo a ele. Desta forma, a força de atrito ela atua se opondo ao F de x. E assim você consegue construir um sistema que está em equilíbrio. E a força-peso ela está atuando no centro de massa, ela não está sendo anulada por nenhuma força, no entanto ela atua, gerando um torque no sistema. Por quê? Porque tem um ponto de apoio, que é o contato da muleta com o chão, e a força-peso atuando fora desse ponto de apoio, gerando um torque. Mas esse exercício necessariamente não precisa se preocupar tanto com isso. E assim, simplificando, fica o nosso diagrama de forças, que nós iremos comparar com as alternativas. E observando as alternativas, vemos que a alternativa E é a que mais se assemelha ao nosso diagrama que nós construímos. E assim, finalizamos a nossa questão. Muito obrigado, pessoal, por assistir essa aula. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe aquele like e ative o sininho para receber notificações. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.